De novo, eu gosto muito de matemática, gosto muito de física, gosto muito de cálculo, gosto muito... E tudo parte de premissas, de fórmulas, de pensamentos, de raciocínios, para se chegar a um resultado. Eu percebi, né, na minha busca, né, por revelações em Cristo Jesus, que todo o processo que eu tenho, né, para poder desenvolver algum trabalho, existe também um processo a ser desenvolvido em Cristo Jesus para você se achegar em resultados. Não é por uma questão miraculosa, tá? Embora eu creia em milagres, tá certo? Milagres, para mim, é o último tiro que você tem na tua arma ali para resolver uma situação. Quando você não tem mais nada, então você clama a Cristo Jesus por um milagre, né? E ele pode te atender na tua necessidade. Eu creio nisso também, tá? O que nós temos falado nesses anos todos aí é um outro processo tão forte quanto, né, o exercício de crer por um milagre. Agora, é um processo, não é algo instantâneo. A gente tem trabalhado muito, né, conosco mesmo, né? Eu vejo algumas situações em que eu tento me comparar, né, e penso eu que o nosso tempo é muito feliz, né, porque nós tivemos, né, a manifestação de Jesus, tivemos, né, no nascimento de Jesus, a manifestação de Jesus Cristo, né, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Cristo Jesus. E isso, para nós, tem feito um sentido muito grande e tem transformado as nossas vidas. Eu confesso claramente que a minha vida tem sido transformada. E vejo com clareza também, né, a vida de vocês sendo transformada, porque o princípio pelo qual a gente tem falado, né, ou seja, vendo a Cristo, somos transformados conforme Ele é. E eu tenho visto Cristo em vocês, consequentemente, eu estou sendo transformado em Cristo Jesus também, assim como vocês também estão fazendo. De novo, é um processo, ok? E nesse processo é um exercício de fé. A fé não é instantânea. A fé é um processo, tá? Ela não é miraculosamente falando, eu tenho fé, pá, pum, acabou, resolvido, tá? E entramos, né? Pessoal, eu tenho tentado crer assim, mas eu não consigo crer assim, porque eu estou vendo que a coisa é um processo, né? Tá claro ali, o homem espiritual é como o raiar do dia, né? Como é que é o raiar do dia, meus irmãos? 5:30 da manhã, né? Aí no Nordeste, né? 5:30 já está começando a ficar claro, né? Sim. Aqui é um pouquinho mais cedo, né? Mais tarde, né? 10 para 6, né? 20 para 6, está começando a ficar claro. Agora, são raios de luz, né? Que vai clareando, percebe? E o processo é bem claro. O homem espiritual é como o raiar do dia. Vai clareando, clareando, clareando. Ele fala acho que 3 ou 4 vezes a palavra clareando, né? Determinando na mente nossa uma revelação de um processo. E culmina com o sol do meio-dia. Aí ele fala, até que, né, seja dia pleno. De novo, um processo que começou na escuridão, foi clareando, 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 até ser dia pleno. Tá? E o Espírito tem nos conduzido e tem nos dado esse conforto de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel bastante para terminá-la. A gente tem sido
contemplado com uma questão maravilhosa do tempo no qual nós estamos aqui, vivos. Nós estamos vendo claramente que este é o tempo de buscar a Cristo Jesus e de ter Cristo Jesus em nós, né? E constatar que Ele está batendo às portas dos corações das pessoas, na expectativa de que alguém o receba, né? E se alguém recebe a Cristo, Cristo volta correndo para o Pai e pega na mão do Pai e volta correndo para aquela pessoa que abriu o seu coração e vai fazer morada junto com o Pai naquela pessoa que abriu o seu coração. De novo, um processo, tá? E teve um desejo. E as coisas, né, a gente tem visto constatado claramente, a nossa vida é um processo, né? Eu não tinha habilitação de motorista, embora praticando antes, né, com o veículo do meu pai lá, um dos veículos do meu pai lá, para eu tirar a carteira um dia, tá? E eu tive que estudar, eu tive que me esforçar, tá? Então, embora eu sabia dirigir, eu não estava habilitado para tal. Eu precisava daquela habilitação, né? Eu não consigo ver a minha vida sem a minha carteira de habilitação, né, veicular, ok? Sou apaixonado, gosto de viajar, gosto de fazer as coisas, mas tudo aquilo que eu ponho a mão, né, nessa situação, eu vejo um processo. Espiritualmente falando, meus irmãos, eu não consigo me dissociar desse processo, tá? E eu estou vendo, assim, os irmãos falarem aí de fé e tudo, realmente é um processo, a fé é um processo. A fé é um gradualismo, tá? Não é porque você tem fé que a vida de Cristo já está em você, porque a vida de Cristo é um processo, tá? A mutação de natureza, a transmutação de natureza, se você quiser chamar assim, é um processo, tá certo? Agora, eu não quero desanimar ninguém, mas ao mesmo tempo eu não quero também negar que pode ser também algo instantâneo, ok? Porque determinada pessoa pode ter realmente, né? Que nem Enoque, ele teve uma situação, ele andou com Deus, olha bem, um processo. Ele andou com Deus e recebeu uma bênção que não era para o tempo dele, né? Ele não passou pela corrupção da morte, tá certo? O que acontece? Ele resolveu uma situação que não era para ele, mas por fé e por exercitar um processo de fé que não era condizente para uma época, tocou o coração de ave e ele foi trasladado. Então é possível um milagre, percebe? E eu não vou falar para vocês que eu vou desabilitar na minha vida a possibilidade de milagres, não, pelo contrário, tá? Agora, eu quero chamar a atenção dos meus irmãos, é que tudo, nós temos a oportunidade no tempo, porque esse tempo se chama hoje, de exercitarmos em Cristo Jesus, né, o processo do homem espiritual, que é como o raiar do dia, clareando, 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 até ser dia pleno. Então, é dado para nós o exercício desse processo. Foi entregue para nós, tá? E quando fala morte, está falando morte, né? E tem duas possibilidades de morte. Eu achava que tinha três, mas não. Tem só duas. Que é a morte da tua alma e a morte do teu corpo. Ok? Porque o teu espírito, ele é eterno. Ele só tinha uma data que ele começou. Então ele tem um delta zero, né? Vamos chamar assim, o tempo T0, que você, antes desse tempo T0, você não existia, depois desse tempo T0, você começou a existir. E eu até brinco, né? Que todos nós temos praticamente a mesma idade, né? Nós existíamos antes da fundação do mundo, com essa consciência de quem eu sou. Então, eu, Ronaldo, existia em Deus, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo.
Eu era conhecido por Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Cristo Jesus se revelou a mim antes da fundação do mundo. Então, eu, Ronaldo, era o quê? Um ser espiritual em Deus, que é também espírito. Percebe? Então, todos nós temos praticamente a mesma idade. Tá? Isso foi uma situação que nos foi mostrada pelo Espírito. Tá? De nós termos sido escolhidos nele antes da fundação do mundo. Nós já passamos por esse caminho. Nós já sabemos, né, essa situação. E por comungarmos com Cristo antes da fundação do mundo, realmente, né, o pecado não tinha ação alguma sobre nós naquela época. Tá? O que nós precisamos de entender é por que nós saímos da presença do Altíssimo e estamos aqui encarnados. E separar o que é balela da religiosidade, o que é balela da consciência humana, para aquilo que realmente é o objetivo pelo qual Cristo nos convenceu a estarmos aqui encarnados. Porque isso transcende morte, transcende vida, transcende tudo. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é vencer a morte? Será que isso é o nosso ápice? É o objetivo máximo? Nós estamos aqui para vencer a morte? Ou para exercitar fé de que Cristo já venceu a morte por nós, porque realmente está escrito dessa forma? Será que esse é o ápice? Ou será que essa é a nossa referência zero? Para mim, é a referência zero. Vencer a morte é a referência zero. É o começo da minha existência espiritual como ser triuno que sou. A razão da minha fé, o que é? Vamos ler lá em 1 Pedro. Querem acompanhar, por favor? Olha bem, o processo de novo, olha bem. 1 Pedro 1,6. Vou começar a ler aqui. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha bem, meus irmãos, está claro aqui, é um processo. Olha bem, exultais, embora no presente, ou seja, no tempo que se chama hoje, por breve tempo, olha bem, tem aqui uma medida de temporal, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação, olha bem, de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Agora, de novo, o processo culmina com o fim da fé. E qual é a finalidade da fé? A salvação da vossa alma. Percebe? Agora, salvar de quê? O Manel falou muito bem, né? Temos vários inimigos. Agora, a salvação aqui não é a salvação pura da morte, é a salvação da nossa alma, de nós mesmos, inclusive. Tá? E o que acontece? Nós éramos seres espirituais antes da fundação do mundo, nós não tínhamos alma, mas nós tínhamos consciência em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Nós tínhamos consciência em Deus, de Deus. Nós tínhamos consciência, tá? Talvez nós fizéssemos parte de um grupinho lá na atmosfera espiritual, onde eu conhecia o Anselmo, eu conhecia o Sormani, eu conhecia o Manuel, a irmã Lourdinha, eu conhecia as meninas, né? Graças a Deus que eu conhecia as meninas, né? Porque o pai e a mãe, o pai feio delas, não. Mas, certo? Ou seja, as pessoas bonitas que tinha lá naquela época, que eu conhecia, tá? Eu acho que eu não nasci jogado em qualquer canto. Eu acho que eu já conhecia vocês.
Eu acho que eu já tinha prazer, né, em comungar com vocês em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, tá? E o que acontece? Pessoal, é uma situação que requer um pouquinho de pensamento. De novo, por que é que nós estamos aqui encarnados? Qual é o objetivo? Qual é o fim da vossa fé? Né? Agora, depois que a gente salvar a alma, o que é que vai acontecer? Não vão ficar que nem os anjos e os arcanjos lá, o tempo todo adorando ao Pai, né? Porque você adora, né? Hoje nós adoramos sem ver, né? Os anjos veem a glória de El Elyon e o adoram, percebe? E todo tempo e todo instante eles adoram, ok? E nós sabemos que o Pai busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ok? Então, olha bem, os anjos reverenciam ao Deus Altíssimo, porque eles o veem. Olha bem, hein? Nós também adoramos o Pai, porque nós também o vemos. E o vemos onde? Onde nós podemos vê-lo? Nos irmãos, na natureza, nas revelações, no estudo da palavra, ou seja, nós conseguimos ver Cristo Jesus. Evidentemente que nós hoje estamos da maneira que nós estamos, porque nós vemos Cristo Jesus. A todo instante ele se revela a nós, nós não temos dúvida disso. É o que nos anima a trabalhar. Anima, ânimo, vida, percebe? É o que nos dá vida, ok? Agora, para quê? Olha bem, essa postura de adorador, entende? Nós já tínhamos essa postura antes da fundação do mundo. Nós já adorávamos e reverenciávamos a Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Então, de novo, eu volto a pergunta para vocês: por que é que nós estamos aqui encarnados, meus irmãos? Alguma coisa maior está para acontecer em nossas vidas, nós temos que ter consciência disso. E temos que nos preparar para isso. Então, nós não estamos aqui simplesmente para vencer a morte. Não, não estamos. Esse é o ápice da nossa fé. Agora, a fé é a certeza das coisas que você espera. É a convicção dos fatos que você não vê. Está escrito na palavra, dessa forma. Ok? Se não for com essas palavras, é bem próximo dessa situação. É a certeza das coisas que você espera. Se você espera, é porque você ainda não tem. Mas você tem em parte. E você está buscando, exercitando a fé para que você tenha na plenitude. É a convicção dos fatos que você não vê. Se você não vê, né, você tem a convicção. Mas você quer ver, concorda? Eu quero ver Cristo por Cristo, entendeu? Agora, tem um detalhezinho que nós, de novo, temos que nos perguntar. E eu vou fazer pela terceira vez a mesma pergunta. Por que é que nós estamos aqui encarnados? Por que é que eu passei de uma situação de ser somente um ser espiritual em Cristo Jesus para ser agora um ser espiritual que tem uma alma e contida num corpo? Hoje eu sou um ser triuno. Esse ser triuno que foi feito à imagem, né, e pela fé, pela semelhança, tem alguma vantagem sobre o ser espiritual Ronaldo que existia em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Essa é nossa referência zero. Só que nós perdemos a referência zero. Quando? Quando a gente pecou. Todos nós fomos condenados com o primeiro pecado. Percebe? Não adianta você falar, que em Cristo já sou livre. Sim, olha bem, o pessoal foi liberto do Egito. Eles saíram do Egito, eles viram as obras maravilhosas de libertação de Yahvé sobre os egípcios, libertando-os de toda a escravidão do Egito. Só que você vai estudando, aí você vê que o Egito não saiu do coração deles. E todos aqueles que não tiveram uma postura de fé foram consumidos no deserto.
todos aqueles que tiveram uma postura de fé foram libertados da escravidão do Egito, foram libertados da opressão do deserto e adentraram nas promessas. Percebe? Eu estou diante dessas pessoas, desse segundo grupo. Eu não tenho dúvidas que vocês estão realmente se determinando a adentrarem nas promessas. Então, a primeira promessa que foi feita para você foi feita antes da fundação do mundo. Anselmo, você quer ser Deus? Foi uma pergunta que foi falada para o Anselmo antes da fundação do mundo. O Anselmo, tenho certeza que ele falou sim, eu quero ser Deus. Tanto é que o Anselmo está aqui hoje encarnado. Irmã Lourdinha, a senhora quer ser a deusa? Mas não é a deusa só do seu marido que já faleceu, né? É a deusa Lourdes, a expressão de Cristo sobre a face da terra. E eu tenho certeza que a irmã Lourdinha aceitou, porque ela está aqui, encarnada. Entendeu? Então, hoje, nós temos aqui um processo pelo qual nós precisamos estar exercitando com clareza. Primeira coisa, negativando a nossa natureza corruptível. Né? Olha bem, nada se perde, tá? A tua natureza corruptível vai ser revestida por incorruptibilidade, para que ela seja transmutada em natureza incorruptível. Nós sabemos essa teoria. Nós sabemos também, nós estamos praticando essa situação em nossas vidas. E nós estamos vendo mutações, ou seja, transformações ou mudanças de DNA em nossas vidas. O homem espiritual é como o raiar do dia, vai clareando, 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 até ser dia pleno. Processo. Então, nós estamos vendo o processo de transmutação de natureza acontecendo na gente. Por quê? Nós estamos negativando o nosso negativo. Lembra da formulazinha matemática? Negativando o nosso negativo se torna positivo. Positivo é compatível com Cristo. Se é compatível com Cristo, nós podemos ser fecundados por Cristo. Porque até agora, enquanto ainda houver compatibilidade com a natureza carnal, nós seremos passíveis de sermos fecundados pelo maligno. E se nós formos fecundados pelo maligno, o que vai ser gerado é pecado. E nós não queremos mais gerar pecados. Então, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Né? Paulo falou. E o Paulo era o bambambam. Bam, bam. Nós estamos estudando, tudo que eu estou estudando aqui agora é porque Paulo teve uma revelação de Cristo Jesus, embora não viu. Ele era contemporâneo, mas ele não viu Cristo. Percebe? Ele não comungou com Cristo. Ele não teve, né? Ele não tomou a ceia com Cristo. Agora, a maior revelação de Cristo, eu posso falar com tranquilidade, veio sobre Paulo. Naquela época, há 2000 anos atrás. E agora estou falando para vocês com muita tranquilidade, a maior revelação de Cristo Jesus hoje sobre a face da terra, boa parte dela está dentro do Brasil. Porque nós estamos aqui com essa revelação de Cristo Jesus. Sabedores que nós somos de todo esse processo que o Cristo nos deu, né? Primeiro, ele tem o direito autoral da fé, não é isso? Ele é o autor da fé. E ele nos entregou a fé. A fé é uma ferramenta de trabalho que Cristo nos deu. Tá certo? Ao mesmo tempo, é o consumador da fé, ou seja, ele vai receber de novo a fé que ele deu para nós, porque culminou com a plenitude do homem espiritual, ao sol do meio-dia. Ou seja, o processo acabou. Tá? Agora, o que acontece? Se vocês olharem bem, né, como está escrito lá em Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Foi feito para Adão e para Eva a mesma proposta que foi feita para você. Quer ser Deus? Adão aceitou. Do que ele foi tentado? Com aquilo que estava no seu próprio coração. O que a serpente falou? Você quer ser Deus? Porque, né,
falou que para não comer, mas se você comer, você vai ser como Deus. Ele foi tentado com aquilo que estava na proposta dele. Só que ele não se esqueceu da proposta. Ele sabia da proposta, mas mesmo assim ele errou. Porque ele quis ser Deus sem Deus. E é esse erro que ele cometeu que nós não queremos cometer. Nós queremos ser deuses em Deus. Percebe? Se alguém abrir a sua porta, eu irei até ele e levarei eu junto e o meu pai, e nele faremos morada. Pessoal, é a plenitude da festa dos tabernáculos. Emanuel, o que significa Emanuel? Emanuel, fala para mim. Papai Smurf? Papai Smurf está lá pensativo. Está lá brincando de estátua. Tá escutando, Manel? Acho que ele não está escutando, não. Manel? E a internet está brincando aquela estátua? Fala, seu Zé. Acordou, né, homem? Manuel! Então, Emanuel, Deus conosco, percebe? Esse é o ápice do que nós estamos aqui fazendo. Nós não estamos aqui simplesmente para não pecar, gente. Nós não estamos aqui simplesmente para poder vencer a morte. Nós estamos aqui para poder ver a plenitude de Cristo sendo manifestada em seu corpo multimembrado. Essa é a maior revelação dos tempos. Esse é o ponto em que você está sendo chamado. Minha irmã, meu irmão, né? Quando eu acordar, eu me alegrarei com a tua semelhança. Nós estamos exatamente nesse processo de semelhança. Nós estamos vendo Cristo em nós, né? E os gentios entrando primeiro, antes dos judeus, porque aprove a Deus ser dessa forma, tá certo? Ele quer causar ciúmes agora nos judeus. Mas se não fosse dessa forma, os gentios não iriam adentrar. E pela não aceitação de Cristo dos judeus, graças a Deus pela não aceitação, nós podemos ser inseridos. Então, hoje, o que flui em nós nada mais é do que a seiva de Cristo Jesus. Nós fomos transplantados nele. Nós fomos enxertados nele. Nós não éramos para estar aqui, mas agora nós estamos aqui. Nós não fazíamos parte do plano de Yahvé. Hoje nós fazemos parte do plano de El Elyon. Porque Yahvé foi para um período dessa manifestação divina. Hoje é a manifestação de El Elyon. É o mesmo Deus, tá? E é que nem eu. Eu sou Ronaldo. Eu sou técnico em eletrônica. Eu fiz o tiro de guerra com 17 anos, como voluntário. Fui para a faculdade, eu entrei com 18 anos. Formei como engenheiro com 21. Fui trabalhar com 22. Me casei com 25. Tive meu primeiro filho com 26 anos. Fechado, né? Percebe? Então, olha bem, e é o mesmo Ronaldo. Só que cada hora o Ronaldo se manifesta de uma maneira diferente. É o mesmo Deus. Cada hora ele se manifesta de uma maneira que ele quiser ser. Ele falou bem claro: eu sou o que eu quiser ser. Não é isso a tradução do nome dele? Então ele é o que ele quiser ser a qualquer tempo, a qualquer instante. Percebe? Mas é o mesmo Deus. Ok? Então, não se preocupe. Ah, não, mas o Ronaldo fala de Yahvé, fala de El Shaddai, fala de El Elyon, fala de Manu, fala de... É um tantão de situação aí. Olha bem, é o mesmo Deus, gente. Fiquem em paz. Agora, é o mesmo Deus que quer habitar em você. Então, não fiquem em paz. Percebe? Fiquem em paz com os nomes, não fiquem em paz com as ações. Hoje, o desafio está em você permitir que ele faça morada em você. De tal maneira que ele possa ser tudo em todos nós. Então, isso é que está em jogo. É esse o processo de endeusamento que nós estamos buscando. É a plenitude da divindade habitando em nós. É isso que nós estamos buscando. Isso não é uma blasfêmia. Isto é a proposta divina para você antes da fundação do mundo. Sormani, você aceita ser Deus em Deus?
O senhor Mani falou, é claro, me manda o desafio que eu vou topar. E o cara está aqui com a gente. Tá ou não tá, senhor Mani? Sim, com certeza. Então, é justamente isso. Nós estamos aqui buscando exatamente a plenitude da divindade. O mistério que estava oculto, que agora foi revelado para os gentios. Cristo em vós, a esperança de glorificação. Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós. Só que não é vós. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Que eu também estou nesse processo. Eu também estou junto com vocês. Percebe? Eu também tenho essa consciência de corpo de Cristo. Eu tenho também a consciência de pertencer ao corpo de Cristo multimembrado. Então é nesse processo de exercício de fé que vai culminar com a salvação da minha alma que eu estou trabalhando junto com vocês. Agora, culminar por um detalhe, ou seja, o meu zero. Eu estou salvo na minha alma. Aí entra o milagre, né? Está escrito lá que aqueles que adentrarem no processo da salvação da alma, em um piscar de olhos, terão seus corpos transformados. Olha bem, aí agora um processo de miraculoso. Pronto, tá certo? Mas a alma não, a alma é um processo temporal. E tem gente que vai levar mais tempo do que a gente, tem gente que vai levar menos tempo do que a gente, não interessa. Não interessa para mim que eu, Ronaldo, estarei dentro desse processo. E eu vou ver culminar em mim esse processo. Qual o processo? Da salvação da nossa alma? Não. A salvação da minha alma é necessário para que eu continue o processo. Qual é o processo? Cristo em mim, fazendo morada. Cristo em mim sendo tudo que ele quiser ser. A plenitude da divindade sendo expressada em mim. Agora, isso é como se fosse o cromossomo de uma célula. Percebe? Se você tirar uma célula, tem lá a marca de Cristo, né? Numa célula do corpo de Cristo, vai ter a marca de Cristo, né? O DNA do Ronaldo passou para os filhos do Ronaldo, né? 50% é meu, entendeu? 50% da minha esposa. Agora tem a marca do Ronaldo lá, mas é o Felipe, é a Natália, é a Sara, é o Áquila, entendeu? Mas tem 50% do Ronaldo. Tem a marca do Ronaldo ali. A mesma coisa, nós que estamos agora inseridos no corpo de Cristo multimembrado, temos a marca de Cristo. Então, se tirar uma célula do corpo de Cristo, e eu espero que não seja eu, né, para testar, se quebrar a célula, vai ter lá o DNA de Cristo, entendeu? E nessa fertilização agora que o pessoal tem feito aí, daquela célula se faz um outro ser, tá? Mas isso são conjecturas. Eu não quero ser tirado nem para análise, nem para estudo. Eu quero me manter coeso com o corpo multimembrado de Cristo. Percebe? Eu quero realmente expressar a plenitude da divindade sobre a face da terra. Então, esse é o nosso objetivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. É esse exercício diário que é temporal, está sujeito ao tempo, não é algo miraculoso, é algo constante, né? Que nem o adorador lá, todo o meu ser adore ao Senhor. Ele estava ordenando, ele estava fazendo uma ordenação de si mesmo para adorar, percebe? Agora, olha bem, pessoal, os anjos anelaram ou desejaram estar nos nossos lugares. E eles têm um local de proeminência. Eles têm lá um local onde eles são adoradores. Olha bem. Então, o Pai busca adoradores. Vocês têm toda a razão. Só que o Pai busca morada, não para que ele seja adorado conforme os anjos o adoram. É para que ele possa morar em nós e ser o que ele quiser ser em nós. E habitar em nós, fazer morada em nós, e nós sermos deuses nele. Agora, se você o adora, tá? No santo lugar, é uma coisa. Se você o adora no lugar santíssimo, é outro lugar, é outra situação. Porque já não é mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Olha bem o processo, entende? Olha bem o que é que está acontecendo. Então é isso que nós estamos buscando. Esse é o nosso verdadeiro foco.
É isso que o Espírito está trabalhando em nossas mentes para que nós estejamos aptos a desejarmos essa situação e nos determinarmos nessa situação, de tal maneira que a plenitude da divindade realmente seja expressada em nós, em cada um de nós e na totalidade da manifestação do corpo de Cristo multimembrado. Percebe? Então, esse processo de endeusamento que nós estamos aqui, é para isso que nós estamos aqui, é isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos desejando, é isso que nós estamos vendo, que o Espírito Santo de Cristo Jesus está trabalhando em nós. Cristo em nós, a nossa esperança de glorificação. Só que não é mais esperança, nós estamos vendo Cristo, gente. Nós estamos aqui empolgados nas nossas reuniões, nós estamos vendo Cristo, e vendo Cristo nós somos transformados conforme Ele é. Agora, ver Cristo, eu estou vendo aqui, né, pelo celular, Sormani, a irmã Lourdinha, né, o Manel, né, só não estou vendo os agentes secretos aí, todo mundo escondido, né? Shirley, Pedro, Paulo, né, Adriano e família, tudo mais aqui, está todo mundo escondido, tá certo? Eu não consigo vê-los. Mas por fé, eu sei que eles estão nos escutando, né? Porque eu não estou vendo, certo? O que acontece? Vai chegar um tempo, pessoal, que nós não vamos mais nos ver, nós vamos ser. Percebe? Então, a justa cooperação entre as partes, ou seja, eu tenho encostado, né? O Manel está aqui pertinho de mim, vive enchendo a minha paciência, mas paciência foi a cruz que Deus me deu para carregar, entendeu? Mas um dia já não vai ser mais cruz, porque eu tenho prazer também em viver junto com o Manuel, entendeu? Nós criamos coisas juntos, nós construímos coisas juntos, nós fizemos um tanto de situação juntos. Não estamos sempre brigando, mas estamos sempre nos amando, entendeu? Certo? Olha lá, ele engoliu a andorinha lá, o rabinho da andorinha lá, olha lá. Olha o bigodão dele. O que acontece? Já a intensidade de Cristo é tamanho em cada um de nós que eu já não vou mais reconhecê-los segundo a carne de vocês, mas vou reconhecê-los segundo a nossa comunhão em espírito. Esse é o ápice do nosso negócio aqui. Então, a salvação da nossa alma é o zero, porque o processo de endeusamento, esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. O processo de sermos coparticipantes da natureza divina, esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui encarnados. Aí você pode escolher morrer e depois exercitar, é uma coisa. Exercitar para não morrer é outra coisa. Ou exercitar e morrer é uma outra coisa ainda, mas eu quero exercitar para não morrer. Eu quero ter realmente, que está escrito lá que vai ter algumas pessoas que não vão morrer. Mas uma coisa é certa, tá? Antigamente eu queria, né? O Manuel falou bem, né? Não é vergonhoso se porventura você dormir em Deus, tá certo? Não é vergonhoso, tá certo? Mas uma coisa é certa. Lembra lá do Sadraque, Mesaque e Abidnego? Aquele discurso, eu tenho feito esse discurso para a morte. Morte, né? O que Sadraque, Mesaque e Abidnego falavam? Fique sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos pode nos livrar da tua fornalha ardente. Mas se ele não quiser, tampouco nós iremos prostrar diante da tua estátua. Olha bem, estou traduzindo para o Ronaldo aqui um discurso diante da morte. Fique sabendo, ó morte, que o seu Elguilhão, né? Se o meu pai, Elion, não quiser, você não vai me tocar. Mas se ele também não quiser, assim, quiser que eu passe pela morte, paciência, eu não vou te adorar. Porque eu sou adorador de Cristo Jesus. Estão entendendo o raciocínio? Agora, foi dado para aqueles Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, poder ver Cristo. E Cristo era tão luminescente que aquela fornalha ardente, 7 vezes mais forte, né, ao ponto dos
dos soldados que jogavam a lenha lá dentro serem queimados e mortos, morreram, tamanha era a intensidade do calor, tá? Olhavam-se lá dentro e o rei, né, Nabucodonosor, se não me engano, viu um ser mais luminoso do que a própria fornalha dele. Olha que coisa tremenda aqueles 3 jovens passaram, tá certo? Agora, o que aconteceu lá? Qual foi a única coisa que queimou? As amarras, as peias. E houve um prostrar de todo um reino. Porque depois teve um decreto real. Todo aquele que não se prostrar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser lançado na fornalha ardente. E todo mundo que viu aquela coisa miraculosa lá, o que eles fizeram correndo? Reconheceram Cristo, tá? Porque aquele ser era Cristo, tá? Como o verdadeiro Deus, e não a estátua do rei corrompida. Entendeu? Então, a mesma coisa nós podemos, é um desafio que está diante de nós. Qual é o desafio? Vencemos a morte, o Manel está certo. É o primeiro desafio. Né? O primeiro desafio é vencer a nós mesmos. O Manel também está certo isso aí. O segundo desafio, o último desafio, vencer a morte. Tá certo? Agora, tem o maior desafio de todos. Você quer ser Deus em Deus? Você quer ser realmente coparticipante da natureza divina? Você quer ser coparticipante do corpo multimembrado de Cristo Jesus? São essas perguntas que estão diante de você. Agora, quando é que você quer ser isso? Quando é que você quer ser isso? Você é ousado ao ponto de achar que você não precisa de passar pela morte para adentrar nessa bênção? Eu estou falando com vocês, mulheres e homens ousados, tá certo? Saibam vocês, homens e mulheres ousados. O Ronaldo é ousado e ele verbaliza claramente essa situação. O Deus que eu sirvo pode me livrar da morte física. Tá certo? É da morte física que nós estamos conversando aqui. Tá? Os judeus buscavam na Escritura, né, como se livrar da morte física. E o que Jesus falou? Vocês fizeram bem, porque a palavra fala de mim. Agora, vocês não quiseram vir até mim para ter vida. E ainda bem que eles não foram, né? Porque se foram, nós estávamos perdidos, nós não tínhamos entrado na bênção. Agora, caramba, eles não entraram e foi dado para nós entrarmos. E nós sabemos que nós estamos buscando na Escritura, e nós sabemos que a Escritura fala de Cristo Jesus. Mas qual Escritura nós estamos vendo? As epístolas vivas. Nós estamos buscando na vida uns dos outros a manifestação de Cristo. É exatamente esse o ponto em que nós estamos aqui agora. Tá? É a Bíblia viva. Nós estamos falando dessa Bíblia viva. A manifestação exata do ser de Cristo sobre a face da terra. É essa plenitude que nós estamos falando aqui, tá certo? Então, eu, Ronaldo, ousadamente vou falar, eu quero vencer a morte, eu quero ser Deus em Deus aqui, nessa existência já. Eu estou determinado a entrar nisso. Estou usando todo o meu ser, toda a minha situação, estou buscando com toda a intensidade a expressão exata de Cristo. Evidentemente que eu estou junto com vocês. Tá certo? Eu não quero medir a ousadia de vocês. Cada um meça-se a si mesmo, entendeu? Então, eu tenho tentado medir cada vez com mais intensidade essa ousadia de ser um em Cristo Jesus junto com vocês. Estão me entendendo? Então, olha bem, eu estou chacoalhando o meu corpo, percebe? Eu não estou simplesmente buscando, né, vencer a morte, eu não estou simplesmente buscando vencer a mim mesmo, eu não estou simplesmente buscar para vencer todos os inimigos. Eu sei que eu tenho que vencer os inimigos para poder adentrar na plenitude da divindade. Cristo em vós, a minha esperança de glorificação. É isso que eu estou buscando, tá certo? Se eu posso orar por mim e por vocês, eu vou orar com essa seguinte palavra: a plenitude da divindade adentra no coração
arrancando toda a incredulidade, arrancando toda cegueira, arrancando toda... não, eu não sou merecedor, arrancando toda essa situação e colocando a convicção: Cristo está em você fazendo a obra. Você já achou alguma coisa de Cristo em você? Lembre-se, quem começou a boa obra de Cristo em você é fiel o bastante para terminar. Então eu declaro que a obra de Cristo Jesus em você está no processo final, tá? E eu vou falar amém por mim. Eu posso falar amém por mim. Amém.